Jared Kushner é o anticristo? Você já ouviu falar em Jared, mas talvez você não o conheça tão bem quanto pensa. Enquanto o mundo estava distraído com escândalos políticos, guerras midiáticas e crises internacionais, um nome silencioso simplesmente apareceu, mas extremamente poderoso foi se consolidando nos bastidores. Um homem jovem, bilionário, ligado à elite mais alta do poder mundial. Genro de Donald Trump, conselheiro influente na Casa Branca, envolvido diretamente nos acordos de paz mais ousados do Oriente Médio. Um homem, dizem algumas coisas que parecem seguir exatamente o perfil profético do anticristo, descrito em antigas escrituras sagradas. Mas afinal, isso é coincidência ou uma construção cuidadosamente arquitetada? Nesse vídeo nós vamos mergulhar profundamente numa das teorias mais controversas e assustadoras da atualidade, a possibilidade que Jared seja de fato o anticristo descrito na Bíblia, uma figura carismática, influente, pacificadora, que trará destruição disfarçada de luz. E se tudo o que você acreditava sobre o futuro da humanidade estivesse prestes a ser desmascarado? Quem é Jared Kushner? Jared nasceu em 1981 nos Estados Unidos, bilionário, herdeiro de um império imobiliário formado em Harvard, envolvido em negócios com a elite financeira de Nova York. Em 2009, casou-se com Ivanka Trump, filho de Donald Trump, e se tornou parte do núcleo mais íntimo da família presidencial. Durante o governo de Trump, Jared não era apenas mais um assessor, ele se tornou responsável direto por questões geopolíticas estratégicas, como o processo de paz entre Israel e os países árabes, além de políticas de inovação tecnológica e segurança cibernética. Ele era o arquiteto de acordos históricos, o homem da paz nos bastidores. Mas aqui começa algo perturbador. Em todas as profecias bíblicas, o anticristo não surge como um tirano, e sim como um pacificador, um negociador carismático, alguém que promove reconciliação, que une nações e que parece trazer luz, mas esconde a escuridão. O prédio 666, agora as coincidências, né? Começam a se tornar incômodas demais para serem ignoradas. Em 2007, a empresa da família Kushner comprou um dos edifícios mais simbólicos de Nova York, o prédio 666. Como você sabe, né? É associado ao número da besta, descrito no livro de Apocalipse, um símbolo diretamente ligado com o anticristo, né? A transação foi uma das mais caras da época, em torno ali de 1,8 bilhões de dólares. E desde então, esse prédio se tornou objeto de especulações. O próprio número já seria suficiente para acender os alertas em mentes mais paranoicas, mas não para por aí. Dentro do edifício, várias empresas de tecnologia e de vigilância, dados e inteligência se instalaram. Houve rumores de desenvolvimento de softwares com inteligência artificial, mapeamento comportamental e até tecnologias de reconhecimento facial em larga escala. O que essas empresas de fato estavam fazendo ali? E por que se um prédio com esse número? Coincidência? Dirão alguns. Mas os que conhecem as escrituras veem um sinal: o acordo de paz com Israel. Jared foi o principal arquiteto dos acordos, de fato, da questão de Abraão, né? Acordo de Abraão, assinados entre Israel, Emirados Árabes Unidos, Sudão, Marrocos. Um marco histórico. Pela primeira vez em décadas, países do mundo árabe reconheceram Israel de forma diplomática. Ele foi a ponte, o mediador, um nome por trás do papel. E agora eu te pergunto, qual figura, segundo as profecias do Antigo e Novo Testamento, seria responsável
por estabelecer um acordo de paz temporário entre Israel e seus inimigos, o anticristo, né? Em Daniel capítulo 9, versículo 27 está escrito: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Essa semana, em linguagem profética, representa um período de 7 anos. E os estudiosos há décadas interpretam essa passagem como uma referência ao anticristo, firmando um acordo de paz temporário, que depois será quebrado, dando início à grande tribulação. Será que os acordos de Abraão foram o início desse processo? E se de fato Jared for o homem por trás desse cumprimento profético? O terceiro templo. Outro aspecto inquietante é o interessante e crescente por trás de líderes políticos e religiosos na reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Segundo a escatologia bíblica, o anticristo se assentará no templo, proclamando-se Deus durante o período final da tribulação. Jared, apesar de ser judeu, tem forte influência junto ao governo israelense. Ele participou de diversas reuniões com autoridades religiosas e políticas em Jerusalém. Seu papel nos acordos com países árabes também abriu espaço para que o local do Monte do Templo, hoje disputado, pudesse eventualmente se tornar acessível para um projeto de reconstrução. Estaria ele preparando o caminho para sentar-se no trono profanador? Frieza, carisma e controle. A Bíblia diz que o anticristo será um homem de aparência encantadora, discurso pacífico, mas com um coração de pedra. Jared é frequentemente descrito como frio, calculista e extremamente controlador emocionalmente. Não grita, não se exalta, nunca entra em polêmicas diretas. Ele escuta mais do que fala, um gênio nos bastidores, mas seu olhar, muitos que estiveram com ele relatam que há algo perturbador por trás da sua serenidade. Além disso, ele é obcecado por tecnologias emergentes. Em 2022, lançou uma empresa chamada Affinity, que recebeu bilhões da Arábia Saudita. Entre os interesses do fundo, inteligência artificial, vigilância, dados biométricos e tecnologias de saúde. Tudo que poderia estar associado ao controle das massas. Seria esse o começo do sistema da besta? Um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca, sem estar conectado? A marca da besta é a tecnologia. Vamos conectar outro ponto. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 16 e 17 diz: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou de fato o número do seu nome. Com a ascensão da tecnologia de reconhecimento facial, microchips subcutâneos, carteiras digitais, identidade digital global, surge a especulação. O mundo já está sendo preparado para um sistema de controle total? E adivinhe quem são alguns dos principais investidores e incentivadores dessas tecnologias? Empresas ligadas a Jared. Não é apenas sobre teoria, é sobre o cruzamento entre tecnologia política, religião e poder absoluto de fato. Os sinais estão diante de nós. Os teólogos há décadas discutem o perfil do anticristo. Ele deve ser um homem carismático e jovem ligado ao povo judeu. Terá acesso ao poder político global, promoverá um falso período de paz, controlará a economia através de um sistema global, se assentará em Jerusalém, fará maravilhas com o poder da tecnologia e da ciência. Será mesmo que isso tudo é apenas coincidência? Ou estamos diante da figura mais sombria dos últimos tempos? E ninguém está percebendo. E o que diz Jared?
em entrevistas, já fez declarações enigmáticas. Em uma delas disse o seguinte: a inteligência artificial pode ser usada para criar paz ou para controlar totalmente a humanidade. E ainda completou: não é mais sobre governos, é sobre sistemas. E quem controla os sistemas? Controla o mundo. Frases aparentemente inofensivas, mas que para quem estuda profecias soam como alertas. Ele não se apresenta como messiânico, mas há uma aura quase mística em torno de seu papel. Muitos o chamam de príncipe da paz moderna, outros de figura sombria dos bastidores. E agora cresce o número dos que acreditam que ele pode ser sim o anticristo em construção. Mas e isso tudo for paranoia? É importante lembrar, até agora tudo são interpretações, conjecturas e coincidências simbólicas. Nada pode ser afirmado com certeza. Jared pode ser apenas um bilionário ambicioso, pode estar apenas buscando progresso ou pode estar cumprindo um papel muito mais antigo do que imaginamos. A história está cheia de figuras que começaram como salvadores e se revelaram tiranos. Mas, afinal, estamos preparados? O mundo caminha a passos largos para um futuro unificado, conectado, vigiado, monitorado, com uma sede imensa por paz, estabilidade e liderança. Se um homem surgir prometendo isso tudo, com apoio político, carisma e domínio sobre a tecnologia, o mundo o aceitará de braços abertos e talvez ele já esteja entre nós. Será que estamos diante de uma das maiores figuras proféticas de todos os tempos? Ou estamos apenas vendo fantasma onde há apenas uma coincidência? E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos debater, mas acima de tudo, fique atento aos sinais. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa palavra com quem precisa ouvir ela e até o próximo vídeo.